Bom dia, alunos dos primeiros anos, A e B. Vamos começar hoje um assunto novo, né? Que é a Roma Antiga, né? O maior império da antiguidade. Nós vimos que na Grécia, no período de decadência da Grécia, teve um dos maiores impérios da antiguidade, que foi o Império Macedônico, né? Liderado por Alexandre o Grande, que dominou todo mundo, praticamente todo o mundo existente na época, né? Que correspondia à África, à Europa e à Ásia. Então, boa parte desses continentes foi dominado por Alexandre o Grande. E nós vamos ver a ascensão do maior império do mundo, que foi o Império Romano, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui um slide com vocês. E nós vamos ver como é que foi o início, né, desse grande império, né? Vamos lá. Roma Antiga. Então, aqui temos, ó, Roma Antiga. Nós temos aqui os aspectos naturais, né? A localização a Península Itálica, né? Vocês estão vendo aqui no mapa, né? Península Itálica, onde é a Itália hoje. O rio Tibre, né? É o rio que banhava a região da Península Itálica, de Roma, né? Porque nós estamos falando de uma cidade, inicialmente falando, depois que vem, né, um império, né? Um verdadeiro não, um império. Relevo moderado, facilitou a comunicação, um pouco diferente da Grécia, né, que a comunicação era difícil. Daí a questão do poder centralizado, isso na Grécia. Aqui não, aqui o relevo era moderado, facilitou a comunicação. Litoral pouco recortado. Economia, região da planície do Lácio, né? Favoreceu o desenvolvimento da agricultura. Modo de produção escravista, foi uma máquina, né, de produzir escravos, vamos dizer assim. Claro, pessoas que eram capturadas pela máquina de guerra romana, e isso nós vamos ver lá na frente a partir do período, de um dos períodos, né, que nós vamos estudar da Roma Antiga, que é o período republicano. Logo de início, claro que nós vamos estudar o primeiro período da Roma Antiga, que é a monarquia. Então, vamos lá. Assim como a Grécia, pessoal, estou fazendo um paralelo com a Grécia, que nós estamos estudando Antiguidade Clássica, e aí nós vimos que a Grécia foi formada, né, por vários povos, como jônios, dórios, aqueus e etc. Aqui também nós vamos ver vários povos na região da Península Itálica, né? Nós vamos ver até gregos, por exemplo, né, que migraram para cá, para o sul da atual Itália. Então vamos ter ao norte etruscos, que foi um dos povos que influenciaram a formação do povo romano. Aqui o rio Tibre, né, que passa logo aqui perto de Roma, né, na parte central. Italiotas, daí o nome Itália, né, Italiotas, e aqui embaixo gregos. Aí está a região da língua e literatura. O latim, origem, né, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. Nós chamamos as línguas neolatinas, né? Por isso que quando vocês ouvirem falar flor do Lácio, né, Lácio, vocês vão lembrar do latim, que foi a língua desenvolvida ali. Cristianismo e o calendário ocidental, né? Ciência utilitarista, arquitetura, termas, arcos, arenas, aquedutos. A ciência deles era muito prática, vamos dizer assim, e um dos legados, né, dos romanos vai ser o direito, né? O direito romano. Creio que o legado mais original, talvez, claro que eles tinham literatura como Virgílio, né? Que escreveu a obra mais famosa. Virgílio era como se fosse o
o Homero deles, né? Ele escreveu uma obra chamada Eneida, que ali vai falar o início, né, do povo grego, ou desculpa, do povo romano, o início do povo romano, né? A Eneida de Virgílio. Os deuses romanos, ele tem uma similaridade, ou uma correspondência, ou um paralelo com os deuses gregos. Então, na realidade, o que foi bem original, né, entre os romanos foi o direito. Então, assim, o direito romano, início com a lei das 12 tábuas, né, as primeiras leis escritas em Roma, direito público, relação do indivíduo com o Estado, e direito privado, relação dos indivíduos entre si. Então, já era algo bem desenvolvido, né? Direito natural, origem dos direitos humanos, direito das gentes, origem do direito internacional, e direito civil aplicado aos que possuem direitos políticos. Então, você percebe que o direito romano, ele evoluiu, ele desenvolveu as várias áreas do direito que nós temos hoje, enfim. Fases da história de Roma, como eu falei a vocês, a primeira fase é a monarquia, que nós vamos estudar agora, que vai de 753 a 509 a.C., a república, que vai de 509 a 27 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. até a nossa era, 476 da nossa era, né? Ou 476 DC, depois de Cristo, mas não se usa muito isso, é 27 a.C. até 476 da nossa era. Então, vamos lá, monarquia. Os 7 reis romanos, né? Tiveram 7 reis, né? Os lendários 7 reis romanos, né? Na monarquia. Tiveram 4, se não me engano foram 3, os 3 últimos, que foram de um povo, né? Que conquistou a cidade de Roma, que foram os etruscos, né? Então, vamos lá. Os lendários foram quem? Rômulo, né? Que é a história inicial, é o mito, né? O mito fundador da cidade de Roma foi a história dos irmãos, não sei se vocês já ouviram falar dessa história, né? Dos irmãos Rômulo e Remo, que foram jogados no Rio Tibre por um tio-avô, né? Que não queria que tinha tomado o poder de uma cidade ali na região da Península Itálica, e jogou eles no Rio Tibre. É muito parecido com a história de Moisés, lá do Egito. E uma loba amamentou eles, né? Eles foram salvos por uma loba, alguma coisa desse tipo, né? Isso está no livro de Virgílio, né? A Eneida. E aí, depois eles voltaram, eles cresceram, tomaram o poder, e Rômulo matou Remo, né? Rômulo e Remo eram os gêmeos. Rômulo matou Remo, fundou a cidade de Roma e se tornou o primeiro rei romano. Aí vai ter Numa Pompílio, Túlio Hostílio, né? Anco Márcio, foram os 4 primeiros reis romanos. Depois Roma foi conquistada pelos etruscos, né? Um povo que veio do norte da península. E teve os 3 últimos reis foram etruscos. Como esses reis eles eram estrangeiros, o Senado, que já existia, né? Que já era uma instituição que fazia parte da política, né, da organização política romana, o Senado vai destituir o último rei, que foi Tarquínio o Soberbo, e vai instituir a República. E aí termina o período da monarquia. Então, os etruscos vão ser Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. O poder já estava dividido em o executivo, né, judiciário e religioso, o rei que dominava o executivo, judiciário e religioso. O Senado já despontava aí, ainda no período da monarquia, e nós vamos ver na frente que o Senado foi o órgão mais importante da República, e ele já existia aqui no período da monarquia. E a Cúria, né, que aprovava as leis, né, o Senado era o legislativo, tinha o poder de veto, e a Cúria que aprovava as leis, né, Assembleia ou Cúria. Modificações econômicas, né, agricultura supera a pecuária, e a sociedade
desse período vai ser, né, como vocês estão vendo aqui, patrícios, que era a elite, né, proprietários, o governo, né, descendente do chamado paterfamilias, né, descendente daquela formação inicial gentílica, assim como teve na Grécia, teve também aqui em Roma, né, aquela formação inicial daquela família, né, com o líder, o paterfamília, até se transformar assim, em comunidades maiores, né, e aí se criou uma elite, que foram os patrícios. Tinham também os clientes, que trabalhavam para os patrícios, né? Esses clientes que originou o termo clientelismo, que é um termo na política onde você tem aquela relação de troca de favores, enfim, que tem hoje na política. O termo cliente, nós vamos ver hoje que nós conhecemos cliente muito, né, uma relação de comércio, mas o cliente veio de uma designação política, né? Ele era cliente, ele trabalhava para o proprietário de terra, ele trabalhava, enfim, ele votava nesse proprietário de terra, nesse patrício. Plebeus, que era a maioria da população, né, que trabalhavam no comércio também, enfim, não tinham direitos políticos, e escravos, prisioneiros e endividados. No início, os escravos eram tanto prisioneiros de guerra como pessoas endividadas. Depois passaram a ser só prisioneiros de guerra. Claro que cresceu muito, né? O número de escravos cresceu quando Roma começou a expandir o território. Então, não foi na monarquia que cresceu muito esse número, foi na República, né? Cada vez mais que Roma expandiu o território, conquistava terras e conquistava escravos por conseguinte, porque as pessoas dessas terras conquistadas se tornavam escravos. Enfim, e aqui nós temos a República, né? Que vai ser uma próxima aula, né? Então aqui tem a República em 509 a.C., com a expulsão do rei Tarquínio II, foi escolhido um novo regime político, a República. Tarquínio II era Tarquínio Soberbo, né? As características principais desse regime eram a escolha do governante por meio de eleições e o cargo não ser vitalício. Aqui nós vamos ver toda a organização política da República, mas não é assim o foco da nossa aula hoje, né? A nossa aula ela se centrou na monarquia. Não somente nesse slide a gente conseguiu ver as principais características do ponto de vista político, né, de organização política, né, da monarquia romana, a fundação de Roma, né, por Rômulo, né, que tem toda uma história que eles eram filhos de uma princesa chamada Silvarreia e que o tio dela matou, né, o pai dela e não queria que ela tivesse filhos, e aí vai dizer que foi um Deus que fecundou ela, e ela teve os gêmeos, só que para salvar, porque esse tio dela ia matar os gêmeos, ela jogou no rio Tibre, esses meninos foram amamentados numa loba, tem aquela imagem que é muito famosa da loba amamentando gêmeos, e aí depois foi criado por um pastor, e quando cresceram voltaram, né, para a cidade e voltaram para o reino e reivindicaram o poder, tomaram o poder, só que se desentenderam e Rômulo matou Remo, que se tornou o primeiro rei de Roma, né, fundaram Roma. E, enfim, do ponto de vista político, vimos aqui que tinha o rei, o senado e a assembleia, né, agricultura, pecuária, e já vimos a organização social, que vai ter patrícios, clientes, plebeus e escravos. A luta principal vai ser entre patrícios e plebeus. Como os plebeus eram uma grande maioria, até aí, nesse início, eles começaram a lutar por direitos. Então, nós vamos ver, ao longo do período republicano, a luta dos patrícios, vão surgir alguns políticos que vão lutar a favor dos patrícios, né? Alguns legisladores, enfim.
Mas por hora nós vamos ficar aqui com o início, né, da Roma antiga, né, que é o primeiro período, período da monarquia, e as próximas aulas nós vamos falar, né, do período republicano. Okay? Um bom dia a todos e até a próxima aula.